Olá, todo mundo. Bem-vindos a mais esse webinário da Cátedra Unesco de Ciência para a Educação. Hoje, tratando de um tema muito quente, inteligência artificial para a educação. E eu queria dizer a vocês que nós teremos uma interrupção dos webinários no mês que vem, porque teremos um simpósio satélite da Cátedra realizado no dia 18, presencialmente em Brasília, junto com o encontro anual, perdão, da Rede de Ciência para a Educação, e voltamos no mês de novembro com o último webinário do ano. Então, para este de hoje, nós temos o prazer de contar com dois craques da inteligência artificial, que são o André Ponce de León Carvalho e a Rosa Vicari. Nós vamos começar pelo André. O André tem mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Kent. Ele é professor titular desde 2006 da Universidade de São Paulo e é diretor atualmente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, também do campus de São Carlos. Ele é bolsista de produtividade do CNPq categoria 1A, é coordenador da rede IARA, Inteligência Artificial Recriando Ambientes, coordena o Working Group on Machine Learning and Data Mining da Federação Internacional para Processamento de Informação, e tem como seus principais interesses de pesquisa o aprendizado de máquina, mineração de dados e ciência de dados. Ele publicou vários artigos nessas áreas, escreveu vários livros, entre eles Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, publicado pelo Grupo GEM em 2011 e que recebeu o Prêmio Jabuti em 2012. Então, assim, é um prazer muito grande ter conosco o André. André, muito obrigado pela sua participação conosco e a palavra é sua. Bom, então, mais uma vez, agradeço o convite e eu vou dar a minha interpretação, a minha visão para a resposta para a pergunta: inteligência artificial na educação, sim ou não? Primeiro, eu quero só colocar o contexto da preocupação que existe hoje com o uso da IA. Existe a preocupação, existe também o interesse no uso da IA. Com toda tecnologia, é natural que as pessoas tenham receio dos riscos que elas possam trazer na vida delas. E algumas das preocupações estão ligadas à educação. Isso aconteceu não só no exterior, mas no Brasil também. Jornais do Brasil também começaram a reportar algumas preocupações com o uso da IA. E várias dessas reportagens também elas se concentram basicamente na IA, de forma positiva e de forma negativa. Forma positiva abordando aspectos ou deficiências da IA que podem ocorrer no aprendizado no ensino. E de forma positiva as oportunidades que ela pode trazer. Bom, a preocupação com a automação da geração do conhecimento não é de hoje. Já em 370 a.C., no diálogo Fedros de Platão, existia um diálogo entre o protagonista Sócrates e Fedros, que era um aristocrata de Atenas, que versava sobre a arte da retórica e como deve ser praticada a retórica. E nesse diálogo já é mostrada a preocupação de como a escrita pode tomar lugar da memória humana e a leitura pode substituir o conhecimento verdadeiro por meros dados, ou seja, preocupação com relação à escrita, à leitura e à automação que elas trazem junto com elas. A outra preocupação também ocorreu com o livro Frankenstein, em 1618, que escreve a tentativa de um cientista de criar um ser humano, um experimento científico. É interessante que esse escrito ele foi submetido para um concurso de história de terror, que aconteceu no castelo do poeta britânico Lord Byron, que vem a ser o pai da primeira programadora, a primeira pessoa a programar computadores, que é a Ada ou Ada Byron, o Condesse de Lovelace. Mais adiante, teve uma versão do livro em vídeo que já tentava achar a ligação, uma ligação entre Frankenstein e a inteligência artificial. Bom, vamos agora concentrar na IA da educação. A IA da educação já tem sido usada há muito tempo, não é de hoje.
Inclusive, uma das sub-áreas da inteligência artificial é a IA educação, é uma das mais fortes e mais ativas, né? E nisso a IA tem se usado em várias vertentes, como, por exemplo, entender melhor como ocorre o aprendizado nas pessoas, e com isso ajudar as pessoas a aprenderem mais e melhor, avaliar como as pessoas estão aprendendo, inclusive também ajudar na forma de avaliar o aprendizado e apoiar o trabalho de educadores, né? Como consequência de todas as pesquisas realizadas nessa sub-área da IA, várias empresas têm lançado nos últimos anos alguns produtos e softwares voltados para o mercado da IA na educação, né? Mas a IA deve ser continuada a ser usada na educação, ou seja, a resposta à pergunta no começo do slide, a pergunta desse webinar, deve ser usada sim ou não? Bom, eu começo só mencionando algo que já todo mundo já sabe, que é conhecimento comum, né, que a educação de qualidade é um direito universal, né? Mas, infelizmente, até hoje não conseguimos ter educação em qualidade e abrangência que atinja a necessidade da população, tá? Isso causa grande prejuízo na humanidade, um prejuízo não só pessoal, mas social, político, ambiental e econômico. E uma forma de você minimizar esse prejuízo e dar acesso mais amplo e de maior qualidade é você usar tecnologias, você usar tecnologias como aliadas. Isso é verdade também no caso da IA. Ou seja, a IA é uma tecnologia voltada para o apoio à educação, ela permite que a educação seja menos cansativa e monótona, que os avanços sejam mais rápidos, que a educação seja menos restritiva, que a educação também seja menos subjetiva, ou seja, que você elimine a parte de subjetividade que possa, de alguma forma, prejudicar os alunos. Além disso, que ela seja ou enviesada, ou seja, tem algum preconceito, ou seja, incorreta. Então, minha resposta à pergunta é sim e já. Gostei só de observar que a IA é uma área muito ampla, ela tem várias sub-áreas diferentes, né? Como lógica fuzzy, robótica, busca de otimização, agentes, computação natural, a parte de educação, né? Mas o que aparece hoje quando se fala em IA educação é geralmente o que chama de IA gerativa ou generativa, tá? Ou seja, isso é um subconjunto da IA. A IA é o grande quebra-cabeça, na verdade. Bom, e qual que é o papel da IA na educação? Quando é sob da IA, por exemplo, aprendizagem de máquina, é possível construir modelos que possam predizer quando um aluna ou um aluno está aprendendo bem e apresentar com a melhor sequência e a profundidade dos conteúdos que devem ser apresentados, de forma a melhorar o rendimento e ter uma melhor experiência de aprendizado. Aprender também como o professor atua e ajudar ele em tarefas como corrigir exames, por exemplo, né? Existem já casos de ferramentas que aprendem como o professor corrigir exames e podem apoiar para que ele se concentre em aspectos que exijam uma formação mais complexa, né? Mas como já mencionei anteriormente, quando falei sobre áreas de IA, o que aparece hoje quando se fala em IA, até por conta do chat GPT, é IA gerativa ou generativa. Eu prefiro usar o termo gerativo porque eu acho que é uma tradução mais correta, né, do generativo AI. Eu quero gerar IA, não quero generar IA, né? E a fama foi obtida, como eu já mencionei, com o lançamento da ferramenta ChatGPT no ano passado, né? O que é que esses algoritmos fazem? O que eles fazem para que eles tenham sido utilizados é para aprender algo que se chama de novo a partir do que já existe. Ou seja, esse novo, na verdade, é uma recombinação do que já existe, tá? Então, ele tenta encontrar padrões, combinar, modificar o que já existe para gerar um conhecimento que, na verdade, não é novo, é só uma combinação nova. O uso dessa IA generativa ela não ocorre só na parte de textos, ela tem ocorrido há muito tempo em várias aplicações. São vários os casos do uso desses algoritmos para escrever músicas, tanto a letra quanto a melodia das músicas também, inclusive copiar ou sintetizar o estilo de compositores famosos, como Bach, pintar quadros, produzir vídeos e escrever textos, que é o que está na moda hoje, né? O que é que parece quando a gente fala em agilativo. Inclusive textos científicos também, tá? Existem conferências preocupadas em como lidar com esse novo fenômeno. Bom, o ChatGPT é o que se chama de chatbot, né? Que é um software, um robô que é programado, desenvolvido para dialogar com humanos. Para isso ele simula conversas e essa versão do ChatGPT foi para uma empresa chamada OpenAI. E nessas conversas, o chatbot procura responder perguntas, ou pode também escrever redações, resolver problemas matemáticos, inclusive escrever código em uma linguagem de programação. E por isso tem despertado muita atenção na área de educação.
Existem aspectos positivos e aspectos negativos que levaram a algumas preocupações, como, por exemplo, surgiram já no mundo inteiro vários casos de trapaça para o estudante usando essa ferramenta para escrever redações ou ajudar a responder provas. E a ChatGPT não é a única, existem várias empresas multinacionais em geral que escrevem ferramentas semelhantes. Bom, por causa da preocupação com a IA gerativa e do ChatGPT, algumas escolas e universidades chegaram a proibir o seu uso, não só em trabalhos de exames, mas também no ambiente da academia. Tá? Uma crítica frequente que apareceu é que, se você estimular o uso dessas ferramentas, o estudante pode procurar o caminho mais fácil e rápido, e com isso prejudicar o seu processo de aprendizado. Tem até uma síndrome associada, a síndrome do estudante preguiçoso, que estimula você ir pela abordagem que é mais simples e fácil, né? Ou seja, quando você não precisa pensar em nenhuma ideia nova e acaba também não tendo vontade e iniciativa de realizar uma tarefa que pode dar um trabalho, pode demandar uma certa dedicação, né? Mas, por outro lado, além de você ter esse perigo de gerar essa síndrome, de fortalecer essa síndrome, você pode ocorrer também no caso de você produzir informações incorretas. O estudante pode, usando essas ferramentas, produzir informações incorretas ou até mesmo enviesadas, como já foi mostrado na literatura. Como reação a essa existência, chegou até a ser desenvolvido por um estudante de uma universidade americana uma ferramenta chamada GPT-0, né, que era para identificar se um texto foi escrito pelo chat GPT. Né? Mas mesmo essa ferramenta ela pode também dar informações incorretas. Tá, então, voltando à IA na educação, só fortalecendo, eu acho que ela deve ser usada e deve ser usada já, porque os benefícios superam os malefícios ou os aspectos negativos. Certo? Aqui. Quais são os aspectos positivos e negativos que a IA pode trazer? Isso aqui aqui só alguns exemplos. Alguns aspectos positivos é que ela pode fornecer um retorno rápido para o aluno e para o educador, permitindo que você identifique e corrija os erros e que os alunos aprendam com os erros também. Permite ainda que tarefas repetidas sejam automatizadas, salvando ou guardando tempo dedicado por professores para tarefas mais nobres e que exijam uma maior dedicação, como, por exemplo, uma correção mais aprimorada de algumas partes de exercícios e provas, ou até a interpretação do que o aluno quer dizer em dado texto, né? Permite ainda o diagnóstico de vários distúrbios que prejudicam o aprendizado, e com isso melhora tanto o conforto quanto o desempenho dos alunos, e ajuda os alunos a ter um melhor rendimento, né, e até construírem planos de estudo que sejam personalizados para suas peculiaridades. É claro que, como já mencionei, tem aspectos negativos também. Um deles, como mencionei ainda, é que desenvolver ferramentas boas para IA na educação tem um custo elevado, porque você tem que ter uma equipe de profissionais capacitadas e tem que ter uma série de testes para evitar complicações ou surpresas desagradáveis. O outro que eu já mencionei é a acomodação dos alunos, né, que isso pode ocorrer por meio de um uso exagerado das ferramentas nos exercícios e nas tarefas. Inclusive usar as ferramentas para cometer fraudes também. Uma coisa é você usar a ferramenta para você ter um rascunho inicial de um texto que quer escrever. Outra coisa é você usar a ferramenta para escrever o texto e você assumir a autoria daquele texto. Outro aspecto negativo é que pode prejudicar ou reduzir a interação humana, né? E o apoio importante para os alunos dos professores, um apoio emocional durante o aprendizado. Podem ter também algumas falhas que podem expor o aluno, ou seja, podem, de alguma forma, prejudicar o seu direito à privacidade, né? E pode, como eu já mencionei, então, de alguma forma você ensinar ou você recomendar algo que seja preconceituoso, né? Mas o que eu tenho visto nos textos mais recentes, e que eu acho também que ocorre com qualquer tecnologia nova, é que a gente não deve culpar a tecnologia, a gente deve tirar o maior proveito dela. Então, o que a gente deve fazer é o quê? Deve preparar os alunos para que eles aprendam a usar bem as ferramentas e usar elas como apoio para a questão de conhecimento, como tem sido feito, por exemplo, com a calculadora. Ou seja, essas ferramentas podem ser usadas para apoiar os professores, nunca substituir, e para facilitar o aprendizado, e nunca eliminar o aprendizado, que é um aspecto importante da formação de qualquer ser humano. Existe ainda uma preocupação exagerada, também no início, de ver essas ferramentas como o GPT-0 para fazer uma vigilância dos alunos, né? Não tem como. Se o aluno quer burlar alguma coisa, ele vai encontrar o jeito. O que tem que fazer é ter que ensinar a ele os benefícios e os malefícios das ferramentas.
e como usar elas corretamente, tá? E não estimular um ambiente de vigilância. Bom, por fim, eu queria falar alguns iniciativas interessantes que ocorreram no uso da IA na educação, né? No Reino Unido, foi criado uma ferramenta para colher evidências que possam subsidiar o governo a definir novas políticas. Tá? Essas aí são duas notícias recentes, as duas de 14 de junho de 2023. Tá? E um documento também, né, que propõe um estudo do papel da IA gerativa na educação. Naquela chamada que houve do Reino Unido para evidências que fortaleçam ou chamem a atenção para o risco da IA na educação, tá? O objetivo é o quê? O objetivo é que as escolas consigam compreender melhor quais são os benefícios, oportunidades e riscos do uso da IA. Tá? Ou seja, como ela pode ser usada para reduzir ou evitar a sobrecarga, melhorar o aprendizado e o ensino, mas, ao mesmo tempo, evitar o mau uso da IA. O Departamento de Educação do Reino Unido também está fazendo uma consulta, né? Além de consultar educadores, consultando especialistas na área de IA para a educação, fazendo entrevistas com o pessoal que trabalha na área e pesquisa de opinião, para entender como que essa IA gerativa está sendo usada nas universidades e escolas e como ela pode ser usada de uma boa forma, ou seja, para melhorar a qualidade do ensino para os estudantes. Outro iniciativa interessante também é do Grupo Russell, que é um grupo algumas das principais 24 universidades do Reino Unido, que lançou um documento sobre como as universidades deveriam utilizar ou beneficiar da IA gerativa. Aqui eu tenho um texto em inglês, mas tem um texto em português também, né? O que faz sumariamente é o quê? A gente tem que procurar quais os benefícios e ferramentas para apoiar ou para beneficiar os estudantes, né? Ou seja, a gente tem que usar a tecnologia de forma ética e correta para melhorar a experiência de ensino dos estudantes. Eles fazem 5 recomendações. Primeiro, que a unidade deve apoiar estudantes funcionários para que eles se tornem alfabetizados ou que eles conheçam bem como funciona, não em detalhes, mas com o que está por trás da IA, né? E também que os funcionários sejam preparados para apoiar os estudantes no uso adequado e eficaz dessas ferramentas que estão aparecendo de IA gerativa, tá? Mas não apenas de IA gerativa, quero chamar a atenção, outras ferramentas de IA que apoiem também o processo de aprendizagem. Outra recomendação é que a unidade deve adaptar o ensino e avaliação para incorporar o uso ético dos recursos da IA e o apoio à igualdade, ou seja, inclusão e equidade para a igualdade de acesso. Também que as universidades garantam que o rigor e a integridade acadêmica sejam mantidos nessas ferramentas e que elas devem trabalhar de forma colaborativa para compartilhar as melhores práticas, né? Para que, com essa tecnologia, a sua aplicação na educação seja feita de forma correta, tendo em mente que as tecnologias vão sempre evoluir. Bom, por fim, queria só mencionar que existem também algumas iniciativas para desmistificar o que é IA, né, para a educação em todos os níveis, tá? Existem livros aparecendo, um desses é esse livro, Artificial Intelligence for Kids, que dá para ser comprado em bibliotecas digitais, sites digitais como o da Amazon, que tenta desmistificar a IA, explicando de uma forma compreensível para as crianças qual que é o funcionamento por trás da IA e o que é que ela pode e não pode fazer. Por fim, é importante ressaltar que tudo que foi feito em IA, em educação isso ainda é mais importante, seja feito de forma ética e responsável, que seja inclusiva, igualitária e que esteja em consonância com as ODS da ONU, de forma que tudo que é feito seja reproduzível, seja as pessoas consigam reproduzir o que as ferramentas fazem, os códigos das ferramentas sejam disponibilizados, que haja respeito à privacidade das pessoas, que se preste conta, ou seja, a pessoa que desenvolver a ferramenta seja responsabilizada por algum problema, que seja justa, não imbuta nenhum tipo de preconceito. E uma forma muito importante para conseguir que tudo isso seja, de uma certa forma, incorporado, é que as ferramentas utilizadas, os algoritmos e os modelos sejam transparentes. Bom, era isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, eu quero passar agora a apresentar a vocês a Rosa Vicari. A Rosa possui doutorado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pela Universidade de Coimbra. Ela é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na área de ciência da computação, principalmente nos seguintes temas: sistemas multiagentes, sistemas tutores inteligentes,
Informática na Educação e Educação à Distância. E ela coordena a cátedra na área de TICs da Unesco, na Federal do Rio Grande do Sul. Então, Rosa, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo. Então, temos aqui o desafio que o professor nos apresentou, inteligência artificial na educação, sim ou não, né? Eu vou começar com a educação, a posição do Brasil no mundo quanto à educação, ele fica na posição 81. Quanto mais azul escuro estiver no mapa, né, melhor os países ou as regiões estão quanto à educação. O Brasil está 81 em 193, vejam que ele está nesse verde aqui. E a posição onde a gente está pior é letramento, né? A gente está na 126. Aqui a gente tem as médias mundiais. Se a gente pegar o OCDE, a gente está em 36, em 41, o que proporcionalmente não muda muito. Motivos para se ensinar IA. Segundo a OCDE e também outras fontes mais, vamos dizer assim, globais, a concentração de talentos em IA no Brasil prevista para 2021 era de 0,0 ou, no melhor caso, 0,2. Não tem dados mais recentes. A taxa de habilidades para IA prevista para o Brasil era de 2,62 também para 2021, segundo a OCDE. E ainda, segundo a OCDE, 55% das empresas que afirmam já utilizar IA, e essas empresas elas são principalmente do setor financeiro e da indústria, né, manufatura, elas apontam habilidades que elas buscam, né, nos seus futuros colaboradores. Saber usar o computador, saber usar smartphones, precisam ter habilidades de criatividade, de comunicação, mas vejam só, entendimento do que é conhecimento, do que é machine learning, né, aprendizagem de máquina, e saber interagir com aplicações da IA. Por outro lado, também, o Brasil ocupava em 2018, a 12ª posição em publicações em IA. E essa posição do Brasil vem caindo. Em 2023, ela está o Brasil está na 18ª. Isso tem pesquisas que eu faço usando a Scopus e usando a Web of Science, mas também tem pesquisas internacionais que apontam os mesmos números. Então, mais motivos para se ensinar IA. A gente vive num mundo cercado pela IA, o professor André já nos falou sobre isso, né? Então, no nosso dia a dia, a gente usa IA e às vezes nem se dá conta. Por exemplo, recomendações da Netflix, né? Sistemas de recomendação em geral, assistentes pessoais do smartphone, etc. E podemos estar criando disparidades enormes se apenas as pessoas que frequentarem a universidade entenderem como a IA funciona. Além disso, eu acredito que primeiro perderemos os nossos empregos para quem souber trabalhar melhor com a IA, para quem tiver a IA como parceira para resolver problemas. Mas como que a gente pode tratar disso tudo? A gente pode incentivar os nossos alunos para que eles tenham curiosidade sobre os sistemas que desempenham um papel cada vez mais predominante nas nossas vidas, né? Além disso, outros motivos para se ensinar IA. A IA permite alcançar prioridades educacionais em escala com baixos custos. O professor André já falou isso. O principal aspecto da IA na educação é a adaptação, né? A IA na educação ainda a gente não tem uma ferramenta que utilize predominantemente machine learning. O que
faz com que as aplicações de IA educacionais elas sejam bastante explicáveis e transparentes, diferente de outras aplicações da IA. Claro que eu estou tirando fora daqui a IA gerativa, né, ou generativa, que se costuma falar, que é baseada em machine learning. Mas os sistemas tutores inteligentes, os ambientes de ensino-aprendizagem, eles usam mais adaptação do que aprendizagem. Claro que esses sistemas eles podem ajudar a abordar o aprendizado incompleto, com diferentes graus de aprendizado dos alunos, e isso é uma prioridade para qualquer país. Então, a IA pode melhorar a adaptabilidade dos recursos de aprendizagem aos pontos fortes e fracos dos alunos. Mas eu costumo dizer que a IA é dual, assim como ela pode se adaptar e ajudar os alunos, ela também, se adaptar com dados incompletos, o que é uma das características da IA e uma das coisas boas, das vantagens da IA, poder trabalhar com dados incompletos e mesmo assim fornecer previsões, né? Também pode ser uma desvantagem, porque se ela aprender com dados incompletos e aprender enviesado, usar más teorias de ensino e aprendizagem nos seus algoritmos, ela pode, vamos dizer assim, perpetuar esse tipo de situação e classificar um aluno como com baixo grau de aprendizagem e continuar mantendo ele ali, exigindo sempre menos, evitando com que, né, ou dificultando a possibilidade de ele avançar mais e poder acompanhar a turma. Então, sempre tem os dois aspectos. A necessidade de conscientização para os riscos, eu já falei de um dos riscos no exemplo anterior, né? Principalmente porque, primeiro, os alunos podem estar, vamos dizer, sujeitos a uma maior vigilância desses sistemas que capturam dados e dados sensíveis dos alunos. Eles podem também estar sendo submetidos a ter sua imagem digitalizada, né? E também alguns professores temem ser substituídos. Como o professor André falou, o bom professor jamais será substituído, né? Sempre será necessário. E, principalmente, é importante conscientizar os alunos sobre os riscos de fornecerem dados sensíveis, porque esses dados dificilmente poderão ser removidos depois que eles forem utilizados por sistemas de IA para aprender, né? E a urgência surge também devido a possíveis consequências não intencionais ou inesperadas. E eu boto aqui um dos exemplos, o surgimento de postos de trabalhos que demandam novas habilidades. A gente viu ali nas habilidades, né, que a OCDE aponta para pessoas que buscam emprego. Mas talvez a maior, vamos dizer assim, motivação de por que a gente ensinar IA está na BNCC. A Base Nacional Curricular Comum, ela teve a norma da computação aprovada em 2022 e ela traz 3 aspectos, né, para a computação: cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho dos nossos trabalhos, de um grupo multidisciplinar que envolve mais do que a Federal do Rio Grande do Sul. Esse grupo está sediado no Pós-Graduação em Informática na Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que a gente propõe ensinar computação a partir da IA. Para isso, nós estamos assumindo 5 competências e o nosso primeiro documento, um livro que é distribuído gratuitamente, é para o ensino médio e ele usa as competências propostas nos Estados Unidos
para o K12, né, que seria o correspondente ao ensino médio, mas que foram assim validadas pela AAAI e também por um grupo de computação, uma associação de ensino de computação, é assim que eu posso dizer. Então, essas competências, a primeira é percepção, é como as máquinas captam dados, capturam, né, de imagens, de sensores, de arquivos, etc., dados. A segunda competência é o que foi capturado, essas percepções, como elas são representadas e como elas são utilizadas para o raciocínio. A terceira já é uma aplicação, que é a aprendizagem de máquina. E a quarta também é uma aplicação, que é a interação natural, e que, no caso do nosso trabalho, a gente selecionou processamento de linguagem natural por conta dos bots, etc. Né? E a quinta competência é o impacto social da IA na sociedade, que a gente também já vem falando aqui. Então, nós utilizamos no nosso grupo a abordagem da Unesco de 2022, que a Unesco diz que o letramento em IA ele é baseado no letramento em dados e no letramento em algoritmos. O letramento em dados envolve todo o processo de coleta, curadoria, e nós incorporamos também o armazenamento de dados, porque, segundo o nosso ponto de vista, onde os dados estão armazenados, se isso poderia ser feito de forma diferente, quem coleta, quem, vamos dizer, faz a curadoria dos dados e onde eles são armazenados é importante. E é importante também perguntar, poderia ser feito de outra forma, né? E o letramento em algoritmos, que envolve como os algoritmos aprendem com os dados, como geram o conhecimento e como tomam decisões. E baseado nisso, inspiradas no pensamento computacional, a gente propõe o pensamento para a IA, que se divide em pensar com a IA, que é como utilizar a IA como em parceria na resolução de problemas, e pensar sobre a IA, que é entender como a IA funciona e ter uma posição crítica sobre o seu uso. Ter posição crítica é fundamental para a IA. E também com base em muitos trabalhos nossos e palestras, apresentação de vários membros do grupo antes da gente elaborar esse documento, né, que é de 2022, a gente sempre recebia as queixas dos professores. Mas a minha escola não tem computadores, não tem conexão à internet, meus alunos não têm celular. Né? Então, a gente propõe a ideia de se ensinar IA de forma conectada e de forma desconectada, sem a necessidade de internet, mas sem a necessidade de máquina também. Aqui eu copiei uma das planilhas que a gente tem no nosso documento, ali embaixo tem o endereço web que ele pode ser baixado, ele é gratuito, o livro é distribuição gratuita. Eu peguei para o segundo ano do ensino médio. Então, o que a gente apresenta? A gente apresenta atividades. Tudo que a gente coloca nessa nossa proposta utiliza a IA do dia a dia, a IA que não precisa pagar assinaturas, a IA que está disponível, né, quando ela é conectada. Então, não são exatamente sistemas de IA para a educação, que esses são caros, como o professor André falou, é caro para se desenvolver e eles custam caro também, se considerar o poder aquisitivo nosso aqui do nosso país. Então, vou pegar a primeira. A gente tem um código seguindo a mesma forma da BNCC, e a gente tem objeto do conhecimento. Por exemplo, tipos de inteligência artificial. Desculpem. E eu botei aqui, distinguir tipos de inteligência artificial a partir das suas estruturas, do seu modo de aprendizado. Essa é a habilidade. Nós criamos, dentro dessas 5 competências, nós trabalhamos com 23 habilidades para os 3 anos.
A competência, essa é a C2. O que é a C2? Representação e raciocínio. E assim vai indo, para todos os níveis, a gente cobre todas as competências e cobre também cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Então, aparece para o professor uma grade dessa forma, e depois vem descritas as atividades. Aqui eu tenho um exemplo de atividade, é uma atividade para o primeiro ano, né, do ensino médio, é compreender como a IA realiza o reconhecimento de padrões. Então, aqui vem quais são as competências que ela está trabalhando. C2, que é a mesma da anterior, e C5, né, que é impactos sociais. Eixos da computação que ela vai trabalhar, mundo digital e pensamento computacional. Qual é o objetivo? Entender a importância do processo de reconhecimento de padrões. E como eu disse, a gente trabalha sempre com sugestões da IA conectada e da IA desconectada. Então, aqui nesse caso, a primeira é desconectada. Como que o professor pode ensinar para seus alunos, apresentar para eles a ideia do que é reconhecer padrões? Por exemplo, utilizando um jogo de mímica. Um aluno voluntário vai para frente da turma, né? E o professor diz para ele, pense numa profissão, é um joguinho típico de crianças, né? Pense numa profissão e faça movimentos de forma que os teus colegas possam identificá-los. Então, vou dizer que eu começo aqui a fazer esse movimento, eu faço assim, daí eu faço assim, né? Depois eu faço aqui assim, daí eu faço... E eu vou lá fazendo movimentos, eu posso não ser muito boa, mas pode chegar uma hora que os alunos vão reconhecer, ela está imitando um maestro, né? Então, vai reconhecer por movimentos e vai reconhecer os padrões típicos de um maestro regendo uma orquestra. Daí, claro que a gente dá também sugestões com a IA conectada, IA conectada não é bem o termo, a IA utilizando equipamentos, né, computadores ou celular, conectados ou não. Então, por exemplo, aqui a gente dá o exemplo, por exemplo, do Shazam, né, que é um sistema muito usado por adolescentes para playlist de músicas, para apontar quando eles estão num barzinho, para que a música que está sendo tocada, né, seja reconhecida, etc. Então, são coisas rápidas e que fazem parte do dia a dia dos alunos e que eles não precisam, vamos dizer assim, pagar a mais para ter essas atividades. A gente continua dentro da mesma ideia de reconhecimento de padrões. Por exemplo, uma outra possibilidade é ter cartelas, né, com exercícios lógicos, onde o aluno deve selecionar uma das cartelas da segunda linha para completar a primeira linha, né? E aqui também selecionar um dos bichinhos aqui do lado, né, para completar aqui a ideia. Então, também está se ensinando a reconhecer padrões, ou seja, o pensamento que a IA utiliza, que é o raciocínio que a IA utiliza, né, para resolver problemas. Mais um exemplo, se o aluno tem condições de ter uma máquina, um celular, etc., ele pode, por exemplo, usar o Pose Animator, que também é gratuito, e entender como os estúdios que fazem animações capturam movimentos de imagens humanas. Nós estamos usando aqui uma boneca, né? Mas pode ser imagens humanas, para depois dar movimentos, né, para os personagens. E se o aluno tiver uma câmera no seu computador ou no seu telefone, ele pode, aqui assim, que ficou escuro no capturar a tela, né? Aqui dá para ver um pouquinho melhor, está usando a sua imagem para ver que pontos são capturados para depois fazer movimentos em animações. E aqui o professor pode usar toda a ideia de, olha, você está fornecendo a tua imagem, que dados você está colocando para a máquina, etc. Discutir o tema da privacidade de dados.
Então, todo o documento é feito dessa forma. Como eu vim falando, a IA é dual, ela possui vantagens, mas também desvantagens. O professor André também falou nisso, né? Então, eu coloco mais alguns exemplos. O do chat, ele desenvolveu bastante, né? Usando o GPT, principalmente. Mas, por exemplo, o que eles fazem? Eles imitam conversas amigáveis humanas, né? Mas eles não são humanos, eles são IA. Eles não são totalmente confiáveis, tá? Eles fornecem respostas credíveis, não necessariamente corretas, podem estar corretas, podem estar parcialmente corretas, mas podem estar incorretas, e isso é uma característica da IA. A gente fala, a IA fornece previsões, né? E não exatamente respostas. Então, alertar os alunos para não fornecerem dados sensíveis que serão praticamente impossíveis de removê-los. Modelos de IA não são substitutos para motor de busca. Todos esses chat, o que eles fazem? Eles foram programados, né, os modelos de linguagem, para fornecer informações credíveis, mas eles criam IA que gera, né? Então, está muito próximo de criatividade. Eles geram novas possibilidades a partir dos dados com os quais eles foram treinados. E, às vezes, eles geram coisas que não existem, e tem muitos exemplos na literatura sobre isso. Já os motores de busca, eles trazem, nos retornam, né, documentos que existem na internet, né? E a gente é que vai analisar, que vai gerar os nossos textos a partir desses documentos e não usar algo que foi gerado pela IA. Em ambos os casos, é necessário tratar as previsões da IA de forma crítica. Os sistemas de recomendação, eles são projetados para fisgar usuários. Eu já dei exemplos lá da Netflix, etc., né? E podem mostrar coisas ruins, educar os alunos para fazerem o uso crítico das sugestões recebidas da IA. E como o professor André também lembrou, a Unesco tem todo um guia de recomendações éticas para o uso da IA, e esse ano também lançou um guia específico para os modelos de IA, né? Para os chatbots. Mais um exemplo da dualidade de decisão da IA, eu já usei esse exemplo aqui, né? Eu falei nele lá na frente, mas, enfim, só coloquei ele aqui claramente porque é típico de que, quando se trata da IA, o uso de dados toma dimensões maiores. Então, cuidar como esses sistemas se adaptam, que teorias eles estão utilizando de ensino-aprendizagem. Finalmente, a minha conclusão é: o mundo está aprendendo a conviver com a IA. Não é só nós, né, aqui no Brasil, é o mundo todo que está aprendendo a conviver com a IA. Tenha cuidado, pois a IA é dual, tem lado bom e tem os riscos. É preciso ter atenção também com os brinquedos inteligentes, que estão cada dia mais disponíveis nas lojas para serem adquiridos, e que não existe regulamentação alguma sobre o que é feito com os dados que esses brinquedos capturam das crianças que os utilizam, né, que brincam com eles, e essas empresas recebem esses dados de volta, e o que é feito com eles? Não se sabe. Mas não perca o que a IA realmente faz de bom. Usar a IA respeitando os direitos humanos é o caminho. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a vocês. Bom, eu queria agradecer muito, as duas apresentações foram muito instigantes. A gente tem várias perguntas que já foram apresentadas aqui. Eu, particularmente, fiquei muito sensibilizado pelo exemplo inicial que o André colocou
do espanto dos filósofos gregos pelo aparecimento do livro, né? Achei uma analogia muito interessante. Mas vou passar imediatamente às perguntas. Tem uma primeira pergunta do Timothy Ireland. Ele pergunta: não há uma tendência da IA também contribuir para as desigualdades já existentes, já que o acesso à IA exige recursos? Qualquer um dos dois pode responder, ou os dois. Rosa primeiro, quer ir Pode primeiro, Rosa? ser, pode ser. Então, Timothy, obrigado pela pergunta. Sim, se a gente pensar na IA conectada, na IA que exige recursos, sim, ela pode aumentar desigualdades, como toda tecnologia, não é? Não é um privilégio da IA. E não se a gente utilizar a ideia do pensamento computacional também dentro da IA, e a gente propõe essa ideia, né, que é ensinar a trabalhar, a reconhecer o raciocínio básico da IA, as formas de representação da IA, como a IA opera, sem a utilização necessariamente de equipamentos ou de conexão. Esse foi o desafio científico que nós nos colocamos ao escrever esse livro, esse texto, essa proposta de guia curricular. Nós temos um outro desafio científico num outro trabalho de doutorado, que é fazer com que os sistemas de IA se adaptem sem capturar nenhum dado sensível dos alunos que os estão utilizando. Então, nós nos colocamos esses desafios e vamos tentando resolver dentro da área da pesquisa. André, quer comentar? Sim. Primeiro eu queria parabenizar a Rosa pela ótima apresentação, né? Gostei, fiquei muito feliz de assistir a apresentação. E complementando o que a professora Rosa falou, eu concordo com o que ela mencionou e também queria só complementar falando que existe um movimento para democratização da IA, né? Que é para disponibilizar a IA para as pessoas que não sejam especialistas consigam usar de forma correta, né? E sem custos, né? O custo mínimo a IA também. Então, claro, toda tecnologia ela pode aumentar a desigualdade, então, cabe a nós, né, lutarmos para que isso não ocorra com a IA. Obrigado. Passo para a próxima pergunta. É uma pergunta da Luciana Moraes, que é aluna de radiologia aqui do IDOR. Ela diz que gostaria de compartilhar compartilhar o ponto de vista dela e busca comentários de vocês. Ela considera que o problema do uso da IA esteja exatamente não no ensino, mas no método de avaliação, ou seja, trabalhos e provas teóricas, em sua grande parte, múltipla escolha. Ela acha que o ideal seria usar cada vez mais a IA para ensinar, desde crianças até graduandos, e que a forma de avaliação fosse mais no estilo grego, em roda de conversa, perguntas e respostas, justamente para que o professor avalie eficazmente o que o aluno de fato aprendeu da sua matéria. Então, ela gostaria que vocês comentassem sobre esse ponto de vista dela. Podemos começar de novo pela Rosa e depois passar para o André? É uma pergunta difícil, principalmente para a gente cientista da computação, né? Porque é uma pergunta que tem muito a ver com teorias de ensino-aprendizagem. Mas, certamente, quanto mais a pessoa conseguir, o aluno conseguir expor e trazer como ele internalizou, né, os conceitos, os conteúdos, as falas, os exemplos, etc., apresentados, melhor. Então, eu concordo que nós temos que avaliar novas habilidades de uma forma nova, né? Não adianta eu dizer as habilidades são novas e eu avaliar as pessoas tendo como base as habilidades do século passado, né? Não vai funcionar. Então, eu concordo com isso. André. Eu também acho que muito importante a avaliação faz parte do pacote, né? E o exemplo disso é o nosso vestibular, né? Onde as pessoas aprendem a se sair bem no vestibular. Elas não aprendem a conhecer corretamente o conteúdo das disciplinas. É como eu consigo tirar a maior nota no vestibular.
que distorce toda a ideia do que deve ser o ensino-aprendizado, né? Agora temos uma pergunta parecida com a que já foi feita, mas quero registrar. Não sei se haveria outros comentários. Em que medida e como o ensino escolar nos distintos níveis tem usado a IA em sala de aula, quando ainda predomina um ensinar, aprender centrado em aula expositiva e centrado no docente? É parecida com a pergunta anterior, mas ele incorpora um como, né? Como superar, o que é interessante vocês comentarem, né? Rosa. Eu, de novo, vamos lá. Então, sim, eu concordo. Poucas escolas estão atualmente já ensinando, utilizando a IA para ensinar a IA. A IA entrou primeiramente nas escolas, isso no mundo todo, na parte administrativa, né? Ela entra por aí. Então, usando na grade curricular, são poucos os países, tá? Alguns têm, obviamente, mas o Brasil também já se tem algumas experiências e algumas escolas que optaram também por entrar no ensino da computação através da IA, e a gente tem conhecimento de escolas que optaram por isso. Como está sendo avaliado, como está sendo trabalhado, a gente já consegue ver, porque a gente discute, olha as ideias, né, etc. Vários países lançaram documentos sobre isso, a Coreia, os Estados Unidos, a China, vários outros países, o Uruguai, já lançou documentos para a IA, vamos dizer assim, não universidade, né? Porque na universidade já é usada há muito tempo. Como está sendo avaliado, eu acho que é um pouco recente ainda de ver qual é a metodologia, qual é o processo. Eu não saberia dizer. Eu sei dizer, vamos dizer assim, as ideias e como a IA vem sendo usada em vários países, que tipo de, vamos dizer, competências os países optaram, classificaram para se introduzir a IA no ensino não universitário. E as competências são basicamente essas 5, né? Com alguma pequena variação, alguns utilizam mais o processamento de imagens do que o processamento de linguagem natural, ou coisas assim, mas todos focam reconhecimento de padrões, né? Dados, captura de dados e aprendizagem de máquina. Então, isso é o básico, os conceitos básicos que vêm sendo utilizados. André, por favor. Eu vejo duas vertentes, né? Uma é como que a gente vai ensinar a IA nas escolas. Eu gosto muito da iniciativa do governo do Reino Unido, que é você ouvir, procurar evidências de pessoas que fizeram e se deu certo, se não deu, porque deu certo, porque não deu, e você depois criar um corpo de conhecimento que possa ser replicado no país. O outro aspecto é com relação à educação das pessoas, né, que ainda é feita na base do que é chamado de cuspigis, né, expositiva. Eu acho que esse é um tema que envolve não só a IA, mas a educação como um todo, né? A gente tem que, o pessoal da pedagogia, da licenciatura, educação, eles vão ser melhor equipados para saber como, mas acho que a gente tem que modificar, até porque essa geração é muito diferente da minha geração. Elas aprendem de forma diferente, né? Elas interagem de forma diferente com celulares, com computadores. Então, para você não só prestar atenção, mas para você estimular e tornar agradável, você tem que talvez pesquisar como que fazer isso da melhor forma. Existem iniciativas interessantes, como, por exemplo, né, aprendizado baseado em problema. Você aprende um problema e as pessoas vão tentar aprender para tentar resolver aquele problema. Mas isso é só das vertentes que meu limitado conhecimento, né, consegue lembrar agora. Obrigado. Antes de passar para talvez a última pergunta, eu queria lembrar a todos que esse evento esse webinar está sendo gravado e nós vamos colocá-lo no YouTube, nosso canal do YouTube da Cátedra Unesco, que pode ser encontrado no site da Cátedra e no site da Rede Nacional de Ciência para a Educação.
Demora um pouquinho, porque eles são legendados, então requer um certo tempo para legendar em diferentes idiomas, e, mas estarão disponíveis talvez daqui a algumas semanas. Uma pergunta da Tânia Fontolan é interessante. Ela diz que leu o relatório da Unesco sobre IA gerativa e eles sugerem uma idade mínima de 13 anos para a utilização na educação. O que vocês pensam sobre isso? É interessante relacionar com o que a Rosa apresentou, que parece ser destinado a crianças menores do que 13 anos, né? Aqueles análogas, aquelas metáforazinhas para ensinar a inteligência artificial, né? Rosa, primeiro, por favor. Na ideia, a nossa ideia é para o ensino médio, né? Mas a gente sabe que vários países têm IA para o ensino básico todo, né? Começando desde lá do primeiro ano ou da creche mesmo, né? Então, a Unesco deve ter lá suas razões para fazer essas indicações. Eu também li o documento e vi isso, né? Assim como tem recomendações da Organização Mundial da Saúde para o celular, né, não ser entregue cedo para as crianças, etc. Eu acho que todos têm seus motivos. Na minha opinião, quanto antes a gente começar a conscientizar, a mostrar e trazer para essa realidade, que é uma realidade do dia a dia. Eu lembro de 2 exemplos que eu vi no meu dia a dia que foram muito interessantes. Um foi, eu estava num consultório de oftalmologista e tinha uma mãe com um bebê que ainda usava fralda, e ela sentou ele no chão e abriu uma revista na frente daquela criança. E eu fiquei olhando e aquela criança fazia assim, ó, com o dedinho na página, fazia assim na página, né? E daí, uma hora eu disse assim, me angustiei com aquilo, e eu disse para a mãe, o seu filho quer trocar a página da revista. E ela ficou me olhando assim, como que ela está me dizendo isso, né? A criança era acostumada com, sei lá, com dispositivos, né, celular ou mesmo tablet, e ela fazia isso aqui na revista. A revista para ela física era algo diferente. Ela não conseguia entender como movimentar o dedo em cima da revista, não movimentava a revista. E o segundo, que foi também muito nesse nível, eu estava num cabeleireiro e tinha também uma mãe e tinha uma criança que nem falava direito, sentada ali no seu carrinho, e a mãe deu o celular para a criança ficar quieta, era um menininho. E ele, mexendo no celular da mãe, ele achou nos contatos a foto do pai e ligou. E o pai logo reconheceu aquele lá, 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 né? E daí o pai dizia no outro lado, meu filho, onde você está? Onde está tua mãe? Né? Mas o pai reconheceu logo que era o filho. Ou seja, essa criança fazia isso rotineiramente, pegava o celular da mãe e ligava para o pai. Né? Então, é meio difícil a gente conter a tecnologia e o uso da tecnologia. E eu brinco que habilidades, elas mudam, né? Por exemplo, um médico hoje em dia, nos Estados Unidos, todas as cirurgias são feitas com robôs por conta da precisão. Será que aquelas crianças que brincaram muito com videogame não estão mais habilitadas atualmente? Né? Mas as competências, etc., muda. Será que isso não vai deixar as pessoas com menos possibilidades e coisas? Eu sempre uso um exemplo que aconteceu comigo anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro carro automático. Né? Eu não tenho ainda um autônomo, não sei se um dia eu vou conseguir ter, mas automático. E quando eu cheguei na primeira lomba, eu pensei assim,
embreagem, freio, acelerador não é mais meu problema, né? E aquilo tinha sido uma habilidade difícil quando eu tinha feito minha carteira de motorista e era o pavor do exame, né? Parar numa subida e depois ter que arrancar daí. E eu pensei, essa habilidade eu não preciso mais, abre espaço no meu cérebro para outra, né? Então, eu não sei. Eu realmente não sei me posicionar em qual é a idade, em como eu acredito que todos devam ter bons motivos para dizer só a partir de tal idade, etc. Mas também eu acho que a realidade atropela. Esse é o meu posicionamento. Obrigado, Rosa. André, Bom, eu acho que é difícil responder essa pergunta, viu? Primeiro a gente tem que, talvez o quanto antes, mas não tão cedo. Então, você tem que ensinar a criança, mas no momento de forma lúdica, de acordo com a idade dela, mas também não se é importante desmistificar o que é IA, porque quando ela começar a ouvir IA, começar a usar coisa que IA, é importante que ela saiba o que ela está fazendo e o que é aquilo. Acho que seria mais ou menos isso, Roberto. ok. Então, gente, eu acho que nós já estamos no tempo de encerrar esse webinário. Foram apresentações muito boas, excelentes, com boas perguntas. E muito obrigado a vocês dois por comparecerem, muito obrigado à audiência. Lembro novamente que tudo foi gravado, estará no YouTube, à disposição de vocês. Os dois nossos convidados são membros da Rede Nacional de Ciência para a Educação, a gente tem muito orgulho disso. A rede é a operadora da Cátedra Unesco que promove esses webinários, então acho que estamos bem cercados. E muito obrigado novamente e até a próxima. O próximo webinário é em novembro, hein? Mês que vem teremos o encontro da Rede de Ciência para a Educação. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. Abraço, Roda. Até Obrigada, mais. Abraço, Roberto. Roberto. Abraço. Abraço.